tenho luz de jeito, mas vou começar por tentar tirar com jeitinho os vários terminais aqui desta ficha. Encontrei um tópico sobre esta alteração, alguns na mgrover.org, penso eu, e tem lá uma possível combinação de fios destes que estão aqui, com os que vêm dar aqui esta ficha. E depois de conseguir transferi-los todos é o que vou experimentar. Vamos ver se o espelho funciona. Bem, se este espelho aqui não há grande problema, já está partido. Se cá não é uma ideia por aqui uma mão ao mesmo tempo. It's out. Tcharam! Não há isolamento nenhum aqui. E o que é aqui também não me convence. Tanto quanto estou a ver, os furos até batem certo. Já agora vou pô-lo já no sítio. Só dar uma limpeza aqui do lado de fora. Está bom. Entretanto, vamos avançar com a limpeza da nossa porta. Já não precisamos desta massa e obviamente não vamos colar as nossas telas por cima dela, portanto temos que a tirar daqui. Já temos muito para varrer. Agora o que eu vou fazer é, com esta laminazinha de plástico para não dar cabo da chapa, tirar o resto. Vamos então limpar. O grosso da tela não vai ser colocado aqui, vai ser colocado na face exterior, de qualquer das formas. Mesmo que em alguns sítios fique por cima, o que importa é que haja aderência suficiente e não haja bolhas ífias que podem vir a criar ferrugem mais tarde. Porque, sejamos honestos, limpar totalmente isto é impossível, é muito difícil. Agora que a parte de dentro já está, vamos tentar limpar esta chapa, porque é aqui que realmente vamos colar as telas. O acesso não é muito fácil, como se pode ver. Esta zona de baixo é mais importante por várias razões. Primeiro, é onde geralmente as pedras batem. Depois temos aqui a parte da coluna. E é uma zona maior, digamos assim, sem interrupções, onde podemos colocar a tela. A parte de baixo vai ter de ser aspirada no fim, claro. Portanto, tenho aqui 5 telas. Uma vai ser para fazer outros pormenores, portanto é uma por cada porta. Agora com as areias da tesoura, passar por cima das curvas. Estou a colar mais ou menos 3/4 da tela do lado de fora, que para mim é o mais importante, e deixo este para dentro. Também não preciso muito mais, porque há muitos requentos e muitas coisas que não podem ser tapadas. Portanto, estes estão feitos. Este aqui, esta zona acho que é particularmente importante por causa da coluna. De qualquer das formas, toda a chapa está já com uma consistência diferente. Vamos então fazer agora a parte de cima. Colar aqui ao pé do puxador, é uma zona importante para dar aquele toque de qualidade, digamos assim. E depois colamos uma grande, aqui mais ou menos por trás desta zona.
E agora vamos ver se há parafusos dos elevadores a precisar de ser reapertados em alguma das portas. Estou a falar destes aqui. Esta última porta e este é o primeiro parafuso que precisa de reaperto. E este também. Isto acontece com as vibrações da estrada e com os anos. O que se deve fazer quando se tira as forras e se está a fazer um trabalho deste género? Não queremos estar a tratar do grosso e esquecer os pormenores, porque depois acontece isto. Por exemplo, este pino, este ferro bate aqui contra a porta e faz este barulho. Enquanto que este aqui, que já tem um bocadinho de alcatifa à volta, quase não faz barulho nenhum e muito menos vai fazer quando estiver no devido orifício da forra da porta. Bem, esta não é de trás, mas dá para perceber. Da mesma forma, também não queremos que ferros deste tipo vibrem e batam contra a chapa. E, portanto, para prevenir isso, temos aqui nesta zona de contacto este bocadinho de esponja que já coloquei e este aqui à frente. Aqui não ponho porque é onde vai engatar no puxador naturalmente. Como se pode ver, ele já não faz barulho nenhum. Sim, e estes raspadores originais, em borracha, vão ser trocados por estes, que também são em borracha, naturalmente, mas que já foram estofados por cima, para ficarem um pouco mais grossos e fazer impressão contra o vidro. Para os colocarmos no sítio, é só retirar estes, que têm aqui estas alhetazinhas. Não querendo dizer que os ingleses não são capazes de produzir coisas com qualidade, mas neste caso há um indicador claro para o facto destas forras serem de boa qualidade. E esse indicador está aqui, para se continuar a prova. Vamos já tratar de tirar o friso de madeira. Levantamos devagarinho cada uma. Entretanto, já conseguimos puxar daqui para fora. Não sei se é o melhor sistema, mas já está. Vamos fazer o mesmo para os outros. A madeira está cá fora e a forra fica assim. E vamos agora colar aqui um bocadinho de fita para evitar barulhinhos. Vamos pô-los de volta no sítio. Os grampos das madeiras, da madeira aliás, neste caso já estão no sítio. Meti esta fita a toda a volta, onde isto entra em contacto com a porta. Já vou colocar isto no sítio, é só apertar também aqueles grampos que já viram antes. E depois colocar então aqui uma camada de felcote por cima. Isto está a começar a ficar um bocadinho fragmentado porque tenho mesmo alguma pressa. Mas vamos mostrar aqui uma das partes finais do trabalho, antes de pôr a forra. Já temos aqui os tweeters. Não sei se já tinha falado deles, mas volto a falar. Tapei, entretanto, este buraco aqui. Este aqui. Já não tinha uma peça completa, por isso meti este bocadinho de fita. E este aqui. Agora é pôr a forra com uma camadinha de felcote em cima. Aqui neste trás
São vários retalhos diferentes, todos devidamente colados, mas o efeito acaba por ser o mesmo. A forra ainda não está no sítio, simplesmente já consegui colocar aqui. O truque é tentar fazer o máximo de pressão aqui em cima, para a frente, e ter a forra o mais a direito possível, que é para conseguir que finalmente entre ali naquele vinco. Vamos a esta. Esta já está. Espero que tenham gostado, subscrevam e se querem saber quais as diferenças agora com a instalação das portas, fiquem para o próximo vídeo. Obrigado e até ao próximo.